de lealdade ao pastor. Vamos continuar dentro dessa temática e respeitando o tema, Deus ele ministrou meu coração algumas orientações de como nós devemos nos portar, né? Naquilo que Ele instituiu como igreja. E nós sabemos, porque aprendemos isso e temos ouvido isso, que para a igreja ela crescer de uma forma muito sadia e muito saudável, o próprio Jesus, ele entrega a homens dons para que a igreja ela realmente chegue num nível a qual o Senhor quer. E dentro desses dons, o pastorado, o pastor, ele tem essa missão de conduzir o rebanho. E aí é dentro desse tema que nós vamos falar, e aonde eu falei que Deus ele ministrou ao meu coração que a gente precisa, nós como ovelhas, facilitar a vida daquele que está guiando o rebanho. E aí a própria palavra, ela fala que Deus, em algumas ocasiões, especificamente, Ezequiel ele fala isso no capítulo 34, que Deus ele ia colocar um pastor para cuidar da nação de Israel e levanta Davi. Então Deus ele levanta homens para poder conduzir o rebanho. E aí dentro dessa temática, nós vamos começar a palestrar em cima de Hebreus capítulo 13, Alice, a partir do verso 7. Diz, assim como Hebreus 13, isso. Lembrem-se dos seus líderes, eu acho que foi a Sociedade Bíblica, não precisa colocar não, colocou no domingo, que fala pastores, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Olha só a instrução que dá, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Então, a instrução que dá é que nós precisamos observar e imitar a fé desses líderes, dos pastores. E a orientação que o escritor nos deu é que o nosso coração ele precisa estar fortalecido por essa graça. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é focar, como o evangelista Tiago aqui ele bem falou. Temos um foco. Não que o homem ele seja esse foco principal, porque a Bíblia diz que não é, é Cristo. Porém, nós falamos que ele entrega a igreja a homens confiáveis, como Paulo também fala, eu entrego também a vocês, homens fiéis, para continuar a transmitir a palavra. Então seria uma hipocrisia a gente falar que um homem que foi levantado por Deus, ele não presta, isso está errado. Então, nós, de dentro, nós precisamos já começar a mudar a nossa mentalidade para começar a olhar como foi instruído, a observar a vida dos homens e imitar a fé. Só que para que a gente comece a olhar para um homem, a gente precisa saber se esse homem realmente ele está dentro do que a Bíblia especifica, para que ele possa conduzir o rebanho. Da mesma forma, nós vamos falar dessas duas temáticas, dessa observância do membro para o pastor, mas também o pastor ele precisa identificar, nós vamos falar de 3 classes nessa noite, que é a ovelha, que é lobo e bode, qual que está no meio do rebanho.
se é ovelha, se é algum lobo ou se é bode, porque pode ter essas características dentro. Então, olha o trabalho. Então, a gente precisa olhar para quem está conduzindo a nossa vida, que é o pastor, e identificar realmente se ele está conduzindo de uma maneira concernente ao que a palavra diz. Então, observem, imitem a fé desses homens e que os corações, os nossos corações, sejam fortalecidos por essa graça, porque a única coisa que faz com que a gente se mantenha de pé é a graça. Paulo fala isso: a tua graça, Senhor, ela me basta. Então a graça faz com que, em meio ao caos, em meio às tribulações, a gente ainda continue de pé, porque é ela que capacita, tá? João capítulo 10, por favor, a partir do verso 11. Olha só o que Jesus ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. O assalariado não é. Assim, quando vê que o lobo vem, esse assalariado, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus está falando que o assalariado ele não é o pastor. Quando ele vê o lobo, ele foge, ele dispersa, e as ovelhas também ficam dispersas porque não tem pastor para cuidar. E aqui esse contexto, já foi falado aqui, e aí pregavam muito que o ladrão ele vinha para roubar, matar e destruir, falando acerca de Satanás. Na verdade não era, são líderes que ao invés de cuidar do rebanho, estavam preocupados com o valor que aquele rebanho ia transmitir como benefício para eles. Porém, quando um líder ele é chamado de assalariado, é que ele não está preocupado com pessoas. Ele está preocupado, sinceramente, com o seu bolso. E aí, porque essa palavra ela falou muito ao meu coração, e eu posso falar, irmãos, com propriedade. Eu estou há 5 anos aqui na VNT. Uma das minhas maiores brigas aqui, brigas eu falo no bom sentido, tá? Não é brigar e discutir, não. É eu sempre estar colocando essa questão em pauta. É que o pastor Rui, ele precisa, pelo menos que a igreja bancasse ele em alguma situação. O pastor, ele corre atrás de vários trabalhos, bicos, tem os seus filhos para criar, e a igreja, ela luta para pagar o aluguel, e às vezes ele tira de dentro da casa dele para poder botar aqui. Então, com certeza, ele não é o assalariado, ele é o pastor. Então, aqui já está um ponto de que o que o escritor aos Hebreus falou: observem os seus pastores, olhem a vida deles e imite a sua fé. Pode ter certeza que nessa casa aqui tem um pastor. Esse é o primeiro ponto. E aí, essa questão, né, nós levantamos para que a gente já identificasse da membresia o pastor. Ter essa característica, isso é muito importante. Porque é fato, irmãos, essa dinâmica ela acontece muito em entrevistas de emprego. Aquele quadro ali não está tão branco, porém, se coloca um ponto minúsculo preto no quadro e perguntam às pessoas o que elas estão observando. 95% das pessoas vão falar que é o ponto preto e jamais vão falar que tem um universo branco ali em volta, porque apontar o erro é muito mais fácil do que falar dos acertos. Então nós temos um pastor que é um homem, porém acerta e erra, mas a gente costuma, não falo nesse contexto aqui nosso não, tá? Falando ser humano, prefere apontar mais o erro do que o acerto, quando na verdade nós precisamos, sabe, jogar junto, para que realmente, nós vamos falar isso lá no final, o trabalho ele fique muito mais fácil.
a carga não fique tão pesada. Se fosse fácil, Jesus ele não levantaria discípulos, ele faria sozinho. Porém, ele levanta homens para ajudarem ele no ministério dele. E é isso que é a igreja. Deus ele conta comigo e contigo. Levanta homens e mulheres de Deus para continuarem um ministério que não começou aqui na terra, mas foi estabelecido no céu, tá? Vamos continuar aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do verso 17. Os presbíteros ou pastores que lideram bem a igreja, olha só o que diz, eles são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Olha o que o Paulo está falando para Timóteo. Precisa honrar esses homens, principalmente aqueles que se esmeram na pregação e também no ensino. Verso 18. Pois a Escritura diz, olha o que a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então a Escritura ela fala que o boi, enquanto ele está se alimentando, não amordace o boi não. E o trabalhador ele é digno do seu salário. Se ele trabalhou, ele precisa receber. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 9. Pois está escrito na lei de Moisés, nós acabamos de ler agora de 1 Timóteo 5, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Verso 10. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Paulo fala, sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, Paulo falando como uma pessoa que estava entregando para a igreja, ele estava entregando o seu tempo para a igreja, pregando o evangelho, as boas novas. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que os servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, Paulo está falando, se ele entrega, semeia coisas espirituais, seria demais pedir algo material, porém, ele fala que ele não pede, para ele não ser um peso, ele continua pregando o Evangelho de boa fé, e não pede. Por isso que, volto a dizer, o assalariado, ele não é o pastor. Porque o assalariado, quando ele vê o lobo é chamado na Bíblia de falso mestre. Quando um ensino, ele alastra no meio da igreja, o pastor, não se preocupando com o que as suas ovelhas estão se alimentando, ele prefere ir para fora. Se a gente for tentar fazer uma analogia, pregar em outras igrejas do que ficar aqui combatendo os falsos mestres, que dá trabalho. Então ele prefere ser chamado, vou usar essa analogia, pregar fora, prega aqui, prega ali, prega aqui, prega ali, recebe o que precisa receber, porque Paulo fala aqui, aquele que prega o evangelho que viva dele, porém combater um lobo dentro é complicado, isso desgasta. Graças a Deus, nós temos aqui ensinos que somente fortalecem o corpo. Eu volto a dizer, essa igreja aqui ela é repleta de dons. Tem o profeta, tem os cavadores de poços, os apóstolos, os evangelistas, os pastores e tem os mestres. Aqui na igreja nós estamos
posso dizer, satisfeito com esses dons. Então, para chegar aqui um falso ensino e alastrar, vai ter que suar muito, muito. Então, nós precisamos, primeiramente, chegar num ponto de maturidade, que às vezes, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, tá? Não está como se fosse uma pregação, está mais uma conversa, né? Às vezes a gente não honra um homem, evangelista Tiago, por pensar que às vezes a gente vai tirar a honra de Deus. Mas uma frase que eu aprendi no seminário: a unção que você honra é aquela que você vai carregar. Deus, Ele levanta pessoas para que essas pessoas elas sejam canais de bênçãos nas nossas vidas e a gente possa honrar essas pessoas. Se fosse assim, jamais a Bíblia ia dizer para a gente honrar pai e mãe, porque se a honra é só de Deus, mas a gente honra os nossos pais, a gente honra as nossas mães, a gente honra os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos patrões. Não é assim? Se no trabalho a gente não honra, por que seria diferente? Mas eu vejo que isso é uma das táticas do mal, de Satanás, para que a gente não consiga enxergar aquele que Deus colocou como uma figura representativa de espiritualidade na terra, e isso não tira a nossa condição de espiritual, não. Não tira, não. Não tira, porque uma pessoa espiritual, ele entende isso. É uma maturidade, consegue entender. E olha, anda, sabe, debaixo da autoridade, uma submissão muito grande. Isso eu entendo que é ser espiritual, ok? Vamos continuar aqui. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim, ó: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, ou pastores, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha só o que ele dá como instrução: pastoreie o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E aqui você já tira aquela questão do assalariado. Um pastor, ele não vai fazer pensando em ganhar algo, ganância, mas com o desejo de servir. Essa é a característica do pastor. Pode pular. Não hajam como dominadores do que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Aí Jesus vai se manifestar e Ele mesmo vai presentear esse pastor. Volta no verso anterior, verso 3. Olha, um pastor ou um assalariado, não vou falar como pastor, ele domina. Porque ele vai querer aquele rebanho, sabe, de uma forma que o rebanho não tenha, evangelista Maicon, voz para poder falar, opinar. Nós somos um corpo. E aqui eu entendo e eu falo com propriedade, a possibilidade de opinar, sabe, nas oportunidades que se tem, em trabalhos, em estratégias. A gente recebe esse ensino aqui. Porém, fala que para não agir como dominadores, né, nos rebanhos que foram confiados, mas como exemplos. E aí foi o que nós falamos lá de Hebreus: observar a vida desses homens e imitar a fé. Só pode servir como exemplo aquele que realmente tem aquela qualidade. Volta mais um pouquinho. Está aqui, ó. Desejo de servir. Se entrar nessa qualidade com esse desejo de servir, pode ter certeza que vai ser um pastor que vai servir com um grande exemplo. Jesus, ele ensina isso. Ele fala: eu vou
fazer isso para que vocês façam aos outros. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, ele já bloqueia, ele fala, não, porque tentando entender um pouco, Pedro, ele estava na condição de servir. Porém, se Jesus fala que precisava fazer para que eles imitassem aquilo e fizessem com os outros, é porque Pedro ele não estava numa dimensão de servir na sua totalidade. Em algum momento, Pedro ele poderia parar. Então, Jesus, como um mestre, como um pastor, ele sai daquela condição de rabi, de mestre, e faz com os discípulos aquilo que os discípulos deveriam fazer com ele. Jesus dá o exemplo. E aqui está um exemplo de um grande pastor, o desejo de servir. Por isso que volto a frisar, qual é a maneira da gente identificar? João capítulo 10 nos mostrou nessa noite. O assalariado, ele não é o pastor. O pastor jamais ele vai largar as ovelhas, jamais, jamais. Cuida. E aí, entramos nessa conexão de já identificar o pastor. Vimos, o pastor gosta de servir, ele não abandona a ovelha, porém, o trabalho do pastor também é complicado. Porque para ele pastorear muito bem, ele vai servir, mas ele pode estar servindo a uma ovelha, a um lobo ou a um bode. Porque a Bíblia vai dizer que haverão entre vocês lobos mais vestidos com pele de ovelha. E aí, como é que faz? E aí nós vamos falar dessas 3 áreas, tá? Eu botei aqui, ó, a ovelha, qual é a característica dela? Ela é inteligente. A ovelha é inteligente. João capítulo 10, verso 4. Olha, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e esta o seguem porque conhece a sua voz. Então o pastor conduz a ovelha para fora, vai adiante delas, e elas vêm seguindo o pastor por causa da voz do pastor, elas conhecem a voz do pastor, verso 5. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, o que eu aprendo aqui? A ovelha, ela aprende a ouvir a instrução, ela é inteligente, ela consegue discernir a voz. Porque se vir um estranho, Giovanni, e aí o que a gente ensina para os nossos filhos? Quando chegar um estranho, não fala, nem fala. E aí a criança, quando vê um estranho, ela faz o quê? Ó? Corre, porque aprende. O pai está falando, o pai está falando, o pai está falando, o pai está falando. Pode pegar uma criança aqui, ó, qualquer uma. Se falar assim, ó, quando chegar um estranho para você, se vir falar com você, não fala. E se o estranho fizer alguma coisa, corre. E aí a ovelha, ela tem essa característica, isso é ser inteligente, a gente está falando com crianças, seres humanos. Porém, a Bíblia, ela fala isso para uma ovelha, que é um animal, não é racional, mas aqui está falando de animal. Isso aqui a gente já viu em vários vídeos na internet, que realmente a ovelha, ela ouve a voz do pastor, o pastor fala, elas vão, como é que pode? É um animal irracional. Porém, a ovelha, ela tem essa característica, por isso que a igreja, nós, cristãos, somos chamados de ovelhas. Deus nos vê com um senso de inteligência. Por que a gente, com esse senso de inteligência, a gente ainda prefere ouvir voz de estranho? Prefere ouvir vozes que nos afastam. Volto a falar o que o evangelista Tiago falou aqui no início. Uma palavra que está colaborando muito aqui agora na pregação. O foco é Cristo, ele tem falado, porém quando vem uma voz diferente daquilo que ele fala, é uma voz estranha, e aí ou a gente foca para ter o equilíbrio, ou a gente ouve uma voz que vai desequilibrar a gente em algum momento. Então olha só o trabalho, o pastor falando, conduzindo, porque nós já testificamos aqui que temos um pastor na VNT, foi testificado, eu acredito nisso. E aí o pastor falando, porque o dom que foi colocado sobre ele é um dom
a qual nós lemos que quando o Supremo Pastor ele aparecer, vai recompensar o nosso pastor, olha o trabalho. Então ele está cuidando de um rebanho que não é dele, é de Cristo. Então o cuidado, se eu parar para raciocinar, é bem maior. É bem maior. Você tem um bem, um carro, é seu. Mas se você botar na minha mão, eu vou ter que dobrar esse cuidado, porque é seu. Se você arranhar, é seu. Porém, quando você me entrega, o cuidado tem que ser dobrado, porque não é meu. Então, o cuidado é bem maior. Bem maior. E aí, nós, como ovelhas, glória a Deus, somos inteligentes. Essa característica nossa. Identificar a voz e quando for estranho, a gente nem seguir. Obrigado. Outra situação que alastra no meio é lobo. E a característica do lobo, que o lobo ele é caçador. O lobo caça. E o lobo, ele só pensa em seus próprios interesses. O lobo, ele não pensa no rebanho. Ele só pensa em se alimentar. Eu botei aqui até o exemplo, não vão rir, tá? Do lobo e a Chapeuzinho Vermelho. O lobo, ele se veste, ele bota uma vestimenta de uma vovozinha, pensando em se alimentar, ele está pensando no seu próprio interesse. Por isso que nós vamos ler aqui que o lobo, ele se entranha no nosso meio com pele de ovelha. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Mateus 7, 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? E aí, perdão, até me corrijo. Na verdade, são os falsos profetas, ao invés de entrarem com aparência de ovelha, de cordeiro, ele vem com pele de lobo. Lembra quando nós falamos de João 10? O assalariado foge quando chega o lobo. Se não for um pastor que cuida pelo ensino, que prega pelo ensino, quando entrar um falso ensino, um falso mestre, ao invés de ele ficar para proteger o rebanho, ele vai embora. Ele vai embora. Por isso que eu falo, para chegar aqui e tentar jogar um alimento diferente, pode ter certeza. Assim eu creio, tá? O trabalho do pastor vai ser difícil? Vai. Porém, eu tenho certeza que aqui tem ovelhas inteligentes, que vai ouvir um som estranho e não vai dar ouvido. E aí facilita. Imagina, chega alguém falando um assunto que não tem nada a ver, e aí começa a alastrar um ensino totalmente diferente para dar trabalho. Volto a dizer, somos ovelhas inteligentes. E aí o lobo, ele é caçador e pensa em seus próprios interesses. Ele entra com um falso ensino, pensando no seu próprio interesse. O lobo também, ele espera o pastor sair, o falso profeta. Ele não vem botando a cara dele de uma forma muito ampla. Atos capítulo 20, verso 28. Olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o valor da igreja, olha o valor, mas ele está designando algo muito valioso na mão de homens. Sei que depois da minha partida, olha, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Olha o que eles fazem, eles não poupam o rebanho. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade,
a fim de atrair os discípulos. Lobo, ele não poupa rebanho, ele não quer saber. A preocupação de um lobo, de um falso mestre, de um falso ensino, é o seu próprio interesse. É trazer, se a gente for simplificar, é trazer aquilo que ele acha que vai servir para ele, para o seu ego, e aí ele aplica aquilo, desvirtua. Volto a dizer, e agora eu vou aplicar o que o diácono Anderson falou no início. O que Jesus disse, que não seja conforme a minha vontade, mas conforme a sua. Tudo que foi ensinado aqui precisa ser realmente para a glória e vontade do Senhor. Se eu aplicar alguma coisa aqui que vai trazer algum benefício para mim, pode ter certeza que isso não está vindo de Deus. E automaticamente, se o Senhor for satisfeito, a sua vontade, a gente andando conforme a Bíblia diz, que é no caminho que Ele colocou, que é Jesus, o único, caminho, verdade e vida. Eu posso ter certeza, se a vontade do Senhor for feita, consequentemente, nós vamos ser beneficiados. Não é uma mão lavando a outra, não é isso. É só fazer primeiro, com primazia, o que a palavra diz. Primeiro é Deus, é o Senhor, é Jesus. Depois, pode ter certeza, a igreja ela vai receber. Então, um falso mestre ou um falso ensino, ele vem de uma forma que o cuidado com o rebanho é zero, ele não liga, ele não vai poupar o rebanho, não vai. Se tiver que dilacerar o rebanho como um lobo faz, um caçador, vai fazer. Porém, Paulo fala, Lucas, escrevendo, ensina, que é para cuidar desse rebanho, confiado na mãos de homens, algo muito valioso, que foi comprado com sangue. Então, olha só o valor que nós temos na nossa mão. Só que, se fosse só isso, o lobo entrar, legal, entre aspas. Porém, ainda levantam homens no meio, né, que parece que não, ao invés de ajudar a combater, prejudicam, isso eu falo nesse contexto, né, nesse momento, que torceriam a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, são táticas que, se nós começarmos a pegar essas palavras-chave aqui, pode ter certeza que a nossa inteligência ela faz isso aqui, ó, ela dá um up, ela cresce, porque a nossa mente ela começa a absorver o que a palavra já tem falado para a gente ficar ligado. Ou a palavra ela não nos instrui para o que vai acontecer nos últimos dias, está escrito. Porém, só cai quem quer, porque está escrito. Uma das formas do anticristo ele ser manifestado, será a apostasia, a falta de fé. O que a gente sabe que aumenta a fé, né? Ouvir a palavra de Cristo. Então, se aumenta a fé, e a apostasia vai ser um dos sinais da vinda dele, que é a falta de fé, o que a gente precisa fazer? Continuar ouvindo, para a gente se manter de pé. Porque se deixar de ouvir, é fato. O que eu escuto hoje, o que eu escuto amanhã, o que eu vou escutar terça até o final de sexta, é legal, eu vou lembrar. Se você me perguntar no final de 2024, eu não lembro mais, passou tempo, eu vou esquecer. Por isso que a fé ela vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Por isso que a gente precisa, isso é alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Se deixar de ouvir um pouquinho, a gente está colocando o nosso pezinho na apostasia. Pode ter certeza. Continuando. Falamos da ovelha, já estou terminando, tá? Falamos do lobo. E por último, nós vamos falar do bode. Mateus capítulo 25, verso 32. Diz: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita
e os bodes à sua esquerda. E aí, até o final, no contexto, fala que o bode é aquele que dá de beber, dá de comer, esteve nu e vestiu. Jesus fala, se você fizer para um desses pequenininhos, estará fazendo para mim. Condição de ovelha, condição de bode. Não alimentou, não de beber, esteve nu e não se preocupou. E aí, quando não faz para um desses pequenininhos, não fez para Cristo também. Então, é separado. Algumas das características que eu coloquei do bode aqui, primeiro que o bode, ele precisa ser separado da ovelha. Porém, como que o pastor ele identifica? Se o lobo, ele entra com roupa de ovelha, e aí tem que cuidar da ovelha, tem que identificar se é lobo pelo ensino, olhar. E aí o bode, como é que faz? O bode é briguento, o bode, nós sabemos que o bode é mal cheiroso, né, impuro, e o bode é desordenado. Características do bode. O bode ele é especialista em abrir portão, ele sai por conta própria. Por isso que eu estava pesquisando, quando tem no curral ovelha, cavalos, que são animais que eles ficam em bandos, em grupos, eles não colocam bodes, porque o bode ele tem essa facilidade de abrir portão. E aí, se ele abrir o portão, a probabilidade da ovelha sair, e aí o pastor tem que deixar 99 aqui e buscar uma. O bode, ele prefere liderar. O bode, ele não gosta de ser liderado. E ele não se contenta com o que tem. E o bode, ele come o que tiver, ele não tem padrão de alimento. E aí a gente sabe que o bode, ele come lixo, né? Não tem padrão de alimento nenhum. Então, o que vem, ele está se alimentando. Por isso que ele não prefere ser liderado. Prefere liderar, que fica mais fácil para ensinar qualquer tipo de coisa. Então, olha só a dificuldade que o pastor ele tem para poder pegar essas características, né, e combater essas características no meio. Por isso que a igreja são confiadas a homens, e aí eu falo que essa igreja aqui, ela tem os 5 ofícios ministeriais, eu vejo isso, para que o ensino ele fique realmente equilibrado e a igreja ela avance, graças a Deus, tá? E aqui eu fecho, Hebreus capítulo 13, verso 17. E aí, nós precisamos facilitar a vida daqueles que estão sobre a nossa vida, na supervisão e na liderança. E aí a instrução que o escritor aos Hebreus ele dá é essa: obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles, ou os pastores. Olha o que diz, eles cuidam da vida de vocês como quem deve prestar contas. Lembra que cuidar de algo de Cristo é 2 vezes maior? Não é algo particular, é algo que foi confiado. Então, cara, é 2, 3, 10, 1000 vezes maior. É uma confiança muito grande. Então, eles vão ter que prestar conta. Obedeçam-lhe. Isso aqui, presta atenção aqui. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois, olha só, isso aqui atinge a gente. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Se eu falo isso, evangelista Tiago, com propriedade. Eu tenho uma equipe de 24 homens. Eu fiz uma reunião no início do ano, eu falei, eu não quero homens capacitados, eu quero homens fiéis. Porque a capacitação de vocês vão aprender no dia a dia. Porém, se vocês forem infiéis, vocês vão me dar trabalho. Alguns não entenderam. Porque se eles forem fiéis, eles vão facilitar para mim, e isso seria proveitoso para eles. Porque se eles facilitam para mim, o meu trabalho fica maior e os benefícios que eu vou conseguir trazer para a equipe vai ser maior também, eu vou ter tempo. Porém, quando eles dificultam com rebeldia, não querendo fazer, isso não é uma alegria para mim, é um peso. E aí não é proveitoso para eles. Então, olha só a instrução que dá para a gente. Obedeçam para que o trabalho deles, dos pastores, seja uma alegria e não um peso. Pois isso seria proveitoso, olha só, para a gente. E aqui eu fecho no verso 18. Orem por nós, Paulo, o escritor aos Hebreus fala. Está falando, alguém que é líder está falando, ou seja,
toda a liderança, principalmente os pastores, precisam de oração. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, que a igreja, ela entenda de uma forma muito clara, não só a VNT, o corpo de Cristo, que precisamos, é uma necessidade, orar pela vida da nossa liderança, dos nossos pastores, e assim, obedecer de uma forma muito simples, não precisa ser algo forçado, para que o trabalho deles não seja um peso e uma alegria, e esse trabalho, com essa alegria, sem esse peso, ganhe e chegue no momento que isso seja proveitoso para cada um de nós. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, aplaudo ao nome do Senhor.